As leis herméticas trazem a compreensão de que nada está solto no universo. As 7 leis herméticas são princípios estruturantes do universo. O nome deriva de Hermes Trismegisto, legislador egípcio e filósofo, que estima-se que viveu entre 1500 a.C. a 2500 a.C. Foi ele quem codificou estas leis que explicam o funcionamento do universo manifesto em todas as suas dimensões. São princípios que trazem clareza sobre aspectos da nossa vida que estejam enroscados, para começarmos a eleger prioridade. Uma filosofia prática, como gostamos de estudar aqui no Círculo. Leis simples, diretas e fáceis de observar na natureza. O homem não pode lutar contra elas, mas harmonizar-se com essas leis. Quando joga o jogo da vida a partir das regras do universo, ganhamos força. As leis herméticas precisam ser pensadas com cabeça de egípcio antigo, que entendia a lei como modus operandi do universo. Não é uma questão de obedecer, no sentido de submissão passiva. É uma questão de um fluxo natural de energia e movimento. Usar as forças destes princípios a nosso favor é a base da sabedoria, da serenidade. Existe um princípio hermético que diz: quando os ouvidos do discípulo estão preparados para ouvir, vêm os lábios do mestre para enchê-los com sabedoria. Por isso, nas escolas egípcias existia um zelo na entrega do conhecimento e os processos iniciáticos eram muito rigorosos. Os egípcios tinham a noção de que aquilo que é escutado com o ouvido físico, precisa também ser entendido com o ouvido mental e espiritual. Existe, pelo princípio da correspondência, da conexão entre os planos, da mesma forma que tem o ouvido físico, tem um ouvido mental e espiritual, e aqueles que estão realmente preparados para o conhecimento, começam a ouvir a silenciosa sinfonia que embala toda a harmonia universal. William Walker, em O Kybalion. Se sentiu um calor no coração ao ouvir esta frase, significa que está a começar a ouvir com os ouvidos mentais e espirituais. É uma escuta não racional ou cognitiva. Não são palavras num processo lúcido. Estamos a falar da dimensão espiritual do nosso ser, onde as palavras perdem o sentido. Porque a experiência espiritual é indizível. É preciso viver. Estamos todos em evolução e os nossos ouvidos espirituais estão em tempos diferentes. A nossa biografia existencial vem de muito antes de nascer. As leis herméticas trazem essa compreensão de que nada está solto no universo. Os 7 princípios herméticos. 1. Mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. 2. Correspondência, correlação entre os planos. 3. Vibração, nada está parado. 4. Polaridade, tudo é dual. 5. Ritmos, tudo é fluxo, ciclos do universo. 6. Causa e efeito, não existe acaso. 7. Gênero, feminino e masculino. Os princípios da verdade são 7, aquele que os conhece perfeitamente, possui a chave mágica com a qual todas as portas do tempo podem ser abertas completamente. O Kybalion. Primeiro princípio, lei do mentalismo. O todo é mente, o universo é mental. O hermetismo refere-se a Deus como o todo. Para além das convenções humanas, não se trata de um Deus pessoal, que age e comporta-se com paixões dos homens, mas de uma figura cósmica que contém tudo em si. Inclusive, o nosso universo não passaria de uma criação na mente do todo. Ainda nesta linha de pensamento, os seres teriam no seu interior uma parte da essência do todo. E tal como o todo de Trismegisto, criamos com a mente, não é mesmo? Segundo princípio, lei da correspondência. O que está em cima é como o que está em baixo, e o que está em baixo é como o que está em cima. Os hermetistas criam também na existência de vários planos e subplanos sobrepostos. Para facilitar o estudo, no entanto, eles condensavam estes planos em I. O grande plano físico. I. O grande plano mental. I. O grande plano espiritual. Deste modo, ao dizer que o que está em cima é como o que está em baixo, eles referiam-se a uma correspondência entre os planos. Ou seja, a partir de um olhar atento e observador é possível deduzir o que há em outros planos, pois tudo corresponde. Por mais que o senso popular repita que cada ser humano é único, a verdade é que apesar das nossas distinções, somos também semelhantes.
Talvez em camadas mais superficiais, as coisas que reparamos na personalidade dos outros sejam muito diferentes. No entanto, temos mais semelhanças do que gostaríamos de admitir. Um exemplo simples. E se eu perguntar a si quais são os seus medos? Talvez responda: não gosto de aranhas, alturas dão-me vertigem ou sou claustrofóbico. Tudo bem, estes são medos que provêm da personalidade, seja por formação familiar ou experiências de vida, mas podem ser contornados. Contudo, se fizer uma reflexão mais profunda, investindo em autoconhecimento, talvez veja que o seu medo real seja outro, como perder alguém que ama. Agora sim tocamos num ponto sensível e dedutível a partir dos nossos próprios medos. Afinal, o que está dentro é como o que está fora. Terceiro princípio, lei da vibração. Nada está parado, tudo se move, tudo vibra. Para o hermetismo, não existe matéria como a entendemos hoje, tudo é energia em vibração. A matéria nada mais é do que energia a vibrar na sua forma mais grosseira. Quarto princípio, lei da polaridade. Tudo é duplo, tudo tem polos, tudo tem o seu oposto. O igual e o desigual são a mesma coisa. Os opostos são idênticos na natureza, mas diferentes em grau. Os extremos tocam-se. Todas as verdades são meias-verdades. Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Esta é sem dúvida uma das leis herméticas mais curiosas e reveladoras. Conhece a expressão, são dois lados de uma mesma moeda? Então, é mais ou menos isso. Outro exemplo é o termômetro. Frio e quente são idênticos na natureza, porém diferentes em graus. Alguém poderá dizer, esta ideia não é óbvia demais. Se é, porque as pessoas não aplicam nas suas vidas. Ora, é fácil prever que um relacionamento que comece com humor exagerado terminará em ódio, ciúmes, etc. Afinal, o pêndulo sempre se move, como veremos na próxima lei, balançando de um lado ao outro, conforme a força utilizada. Ainda para os hermetistas, quem domina esta lei pode transmutar o seu medo em coragem, por exemplo. A isso é chamado de alquimia mental. Entre as várias aplicações que poderíamos levantar a partir desta lei, uma delas é que toda a boa história é uma transmutação de uma polaridade a outra. Se o personagem começa com uma natureza, comportamento, após os eventos vividos, deve terminar com outra. Muitas das vezes, numa polaridade completamente oposta. Assim sendo, toda a história é um instrumento de transmutação. Não será assim com as nossas vidas também? Não seria para evoluirmos que entramos no palco ficcional da vida? É uma das hipóteses. Quinto princípio, lei do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo, nas suas marés, tudo sobe e desce, tudo se manifesta por oscilações compensadas. A medida do movimento à direita é a medida do movimento à esquerda. O ritmo é a compensação. Há quem diga que a história é cíclica. Assim sugere mais uma das leis herméticas, a do ritmo. As oscilações compensadas atuam como um pêndulo em movimento, indo e voltando. Quem é muito feliz num dia, será muito triste no outro. Empolgação demasiada leva à frustração. O filho critica o comportamento do pai, em dado momento da vida, repete. E assim por diante. Poderíamos citar muitos exemplos da lei do ritmo em ação. Como escapar desta oscilação? Segundo Kybalion, somente é possível por meio do princípio da neutralização dominado pelos sábios que se elevam. Podemos considerar aplicá-la à disciplina. De nada adianta começar um livro super empolgado, escrever 20 páginas no primeiro dia e depois nem sequer abrir o arquivo outra vez. O pêndulo da motivação moveu-se demais para um lado e, ao voltar, não sobrou nada de tal iniciativa. Seria melhor começar num ritmo lento e constante, talvez uma página por dia, e ao fim do ano ter um livro de 365 páginas, não. Agora, como conseguir isso? Elevando-se acima das desculpas e problemas cotidianos. Se a sua verdadeira vontade é escrever um livro, nada se deve impor entre si e o seu objetivo. Estabeleça um horário diário de escrita e cumpra-o, indiferente se as condições não forem as ideais. Este é o único caminho. Sexto princípio, lei do género. O género está em tudo, tudo tem os seus princípios masculino e feminino,
o género manifesta-se em todos os planos. Quando se fala de género aqui, não se trata de sexo masculino ou feminino. É muito mais no sentido de geração. Dois princípios geradores que se manifestam em todo o universo. Para evitar confusões, chamaremos então de princípio 1 e princípio 2. O princípio 1 seria aquele que dirige a sua energia, vontade e possui a iniciativa. Por sua vez, o princípio 2 é o que gera e elabora a obra criadora. Um não funciona sem o outro. Segundo o Hermetismo, esta expressão manifesta-se em todos os planos do cósmico. Sétimo princípio, lei da causa e efeito. Toda a causa tem o seu efeito, todo o efeito tem a sua causa, todas as coisas acontecem de acordo com a lei. O acaso é simplesmente um nome dado a uma lei não reconhecida. Existem muitos planos de causalidade, mas nada escapa à lei. Em nenhum momento se fala de destino aqui, somente que para todo o efeito há uma causa que o justifica. Todos os eventos estão interligados. Um personagem pisa numa planta e a despreza para depois descobrir que nela estava contida a cura para os seus maus. Outro trai alguém de quem precisará no futuro. Um terceiro só consegue superar uma situação porque adquiriu o conhecimento necessário anteriormente. Uma causa, um efeito, assim diz mais uma das leis herméticas. Espero que tenha gostado. Não se esqueça de subscrever o canal e de deixar o seu gosto.